Você já se perguntou quem realmente habita o seu ser? Em meio a sombras e luzes, muitos de nós lutamos contra traumas que moldam nossas vidas. Como seria resgatar a criança interior perdida? Ao mergulhar nesse universo, prometo que você encontrará chaves para a transformação genuína. Prepare-se para enfrentar verdades que podem doer, mas que, no fundo, são libertadoras. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento? Compartilhe abaixo. Qual parte do seu eu você deseja descobrir? Ao mergulhar mais profundamente na compreensão da sombra, percebemos que ela não é simplesmente uma parte negativa ou sombria de nós, mas uma face oculta que carrega toda a riqueza de nossas experiências esquecidas, ressentimentos não resolvidos e emoções que evitamos enfrentar. Quando negamos ou reprimimos esses aspectos, eles não desaparecem, eles se transformam em feridas silenciosas, em padrões repetitivos que nos aprisionam em ciclos de dor, insegurança e autossabotagem. É aí que surge a verdadeira coragem, olhar para dentro com honestidade brutal, encarar o que rejeitamos, o que sentimos vergonha ou medo de mostrar ao mundo, porque somente através dessa coragem podemos ir além do que nos limita. Cada parte da sombra, por mais dolorosa que seja, espera por nossa compreensão, por nossa compaixão e por uma oportunidade de integração. Quando aprendemos a acolher esses fragmentos de nós mesmos, deixamos de ser prisioneiros de nossas emoções não reconhecidas, e nos abrimos para uma jornada de cura rumo ao nosso eu mais autêntico. Imagine a sombra como uma sombra projetada pela luz da nossa consciência, uma sombra que, quanto mais tentamos evitá-la, maior ela se torna, obscurecendo nossa clareza e distorcendo nossa percepção de quem realmente somos. Nesse processo, é fundamental entender que a aceitação da sombra não significa concordar ou aprovar tudo que ela revela, mas sim reconhecer sua existência como uma parte integrante do nosso todo. É um convite à acolhida interna, à compaixão que nasce do reconhecimento de nossas imperfeições, nossas vulnerabilidades e nossas limitações humanas. Quando nos libertamos do medo de confrontar essa sombra, assumimos o controle de nossa narrativa interna, deixando de ser escravos de nossas próprias projeções para nos tornarmos autores conscientes de nossa transformação. A narrativa que carregamos muitas vezes é uma história de resistência ao nosso lado mais sombrio, uma tentativa de manter uma fachada de perfeição ou de segurança emocional. No entanto, essa fachada não sustenta nossa integridade emocional por muito tempo. Quanto mais negamos a sombra, maior ela se torna, alimentando inseguranças, ansiedade e um sentimento de desconexão de nós mesmos. É na hora de cultivar uma atitude de curiosidade amorosa que encontramos a chave para a cura. Perguntar-se, com coragem e compaixão, o que essa parte de mim quer me ensinar? Ou por que tenho tanto medo de enxergar essa sombra? Nos abre o caminho para uma compreensão mais profunda de quem somos realmente. Esse processo de integração é uma dança delicada entre coragem e vulnerabilidade. Envolve sair da zona de conforto, abrir espaço para sentimentos até então reprimidos e acolher a dor, aquele medo antigo, a culpa ou a vergonha que carregamos. Ao fazer isso, refletimos sobre nossas experiências passadas, sobre os traumas que marcaram nossa história e que deixaram marcas invisíveis na nossa alma. Essa busca pelo entendimento é também uma jornada de libertação, onde cada compreensão liberta-nos de padrões automáticos que nos aprisionam no passado, permitindo-nos criar novas possibilidades de ser e de agir no presente. A sombra, então, deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser uma aliada do nosso crescimento. Ela nos revela os aspectos mais profundos do nosso ser, que até então estavam escondidos sob camadas de medo e negação. Quando a olhamos com suavidade, percebemos que ela carrega também as sementes de nosso potencial mais elevado, de nossas forças inesperadas, de uma criatividade que brota do reconhecimento de nossas vulnerabilidades. A integração da sombra não é um ato de perfeição, mas uma prática contínua de autenticidade, onde aprendemos a amar cada parte de nós, incluindo as mais difíceis de aceitar. Assim, transformamos o que antes era visto como sombra em luz, permitindo que nossa essência verdadeira floresça com força, serenidade e amor próprio. Ao nos aprofundarmos ainda mais na jornada de autoconhecimento, percebemos que o processo de individuação não é apenas uma etapa de aceitação ou reconhecimento individual, mas uma manifestação profunda da nossa conexão com o todo. Cada sombra que trazemos à luz representa uma parte de nossa humanidade que ansiamos entender, acolher e integrar. Essa integração exige uma postura de humildade,
pois reconhecemos que somos uma mistura complexa de luz e sombra, de momentos de força e vulnerabilidade, de dúvidas e certezas. E é exatamente nessa coexistência que encontramos nossa verdadeira essência, pois ela não está na perfeição ilusória que queremos projetar ao mundo, mas na autenticidade radical de aceitar quem somos, com todos os nossos matizes. Ao abrir espaço para essas partes ocultas, começamos a perceber que muitas de nossas dores, ansiedades e bloqueios são manifestações de aspectos de nós mesmos que fomos ensinados a desprezar ou esconder, muitas vezes desde a infância. Essas emoções reprimidas, ressentimentos não resolvidos e medos profundos carregam a energia de nossas histórias não contadas, histórias essas que ainda moldam nossas atitudes, escolhas e relacionamentos. Mas, ao invés de vê-las como ameaças, podemos aprender a transformá-las em fontes de sabedoria. Tudo aquilo que julgamos como negativo ou indesejável possui uma mensagem, um ensinamento que, quando interpretado com coragem, pode ampliar nossa compreensão de nós mesmos. A cada passo dessa jornada, descobrimos que a integração da sombra é também uma questão de despertar para nossa vulnerabilidade, de reconhecer que, por mais que desejemos controlar tudo ao nosso redor, somos seres humanos, frágeis e imperfeitos, sujeitos às emoções mais intensas e aos conflitos internos mais profundos. Essa aceitação radical nos liberta do peso de sermos perfeitos, de agradar e de esconder nossas imperfeições. Com isso, nos tornamos capazes de estabelecer conexões mais genuínas, baseadas na honestidade conosco e com os outros. Ao abrir espaço para nossas sombras, também nos libertamos das falsas máscaras que usamos para esconder nossas inseguranças, percebendo que oculta-se uma força imensa na coragem de ser autêntico. Perceber a sombra como uma parte de nós que merece compaixão é um ato de verdadeiro amor próprio. É nesse ato de compaixão que descobrimos que nossas experiências difíceis, nossas dores e cicatrizes não são marcas de fracasso, mas sim testemunhos de nossa resiliência, de batalhas internas travadas ao longo de toda uma vida. E ao acolher esses aspectos, damos um passo decisivo na construção de uma identidade mais integrada, onde o eu verdadeiro emerge das cinzas das nossas limitações, mais forte e mais compassivo. Essa transformação íntima é como uma flor que desabrocha após longos períodos de frio e escuridão. Ela precisa de paciência, de cuidados delicados, e da certeza de que, mesmo na maior adversidade, há potencial para se renovar. Na prática, esse caminho exige que nos tornemos observadores atentos de nossos pensamentos e emoções, desacoplados das reações automáticas que muitas vezes nos traem. É um convite a cultivar uma presença consciente, um silêncio interno que nos permita escutar o que nossos sentimentos mais profundos querem nos revelar. Essas mensagens invisíveis trazem pistas valiosas sobre nossos padrões repetitivos, nossos medos que impedem o nosso crescimento e nossos papéis autoimpostos que limitam nossa liberdade de ser. Quanto mais nos permitirmos ouvir essas vozes internas com amor e sem julga, mais claro ficará que a nossa sombra não é uma inimiga, mas uma parceira na caminhada de descoberta. Nesse processo, encontramos também que a sombra é uma fonte inesgotável de criatividade e inovação. Quando nos conectamos com ela, liberamos bloqueios que impedem a expressão plena do nosso potencial. Pessoas que abraçam suas sombras tendem a descobrir talentos escondidos, paixões não exploradas e uma capacidade de transformação que antes parecia inalcançável. Essa união com nossas sombras nos dá a coragem de criar possibilidades novas, de reinventar nossos sonhos e de construir uma vida alinhada com nossa essência mais verdadeira. Ao avançarmos nessa estrada, percebemos que a individuação é, na verdade, um ciclo contínuo, um movimento de completar ciclos internos que se renovam a cada dia. Não há um ponto final definitivo, mas uma jornada de crescimento perpétuo, onde cada descoberta abre espaços para novas perguntas, novos desafios, novas possibilidades de evolução. A riqueza desse percurso reside na capacidade de nos manter abertos, de aprender com nossas próprias contradições e de acolher com amor as mudanças que acontecem a cada passo. Assim, a individuação torna-se uma celebração da nossa humanidade, da nossa imperfeição bela e da nossa eterna busca por autenticidade. Quando finalmente conseguimos aceitar essa dinâmica de transformação, percebemos que a verdadeira liberdade reside em sermos nós mesmos, sem máscaras, sem reservas. É nesse espaço de autenticidade que encontramos paz, força e um amor profundo por tudo que somos, incluindo nossas sombras.
E, ao nos libertarmos das prisões internas criadas por nossas crenças limitantes, conquistamos uma liberdade genuína que nos permite viver com mais presença, mais compaixão e mais fé na beleza do nosso próprio crescimento. Assim, a individuação nos convida a abraçar cada pedaço de nossa história, a amar nossas imperfeições e a confiar no potencial infinito que reside dentro de nós, sempre pronto para emergir na luz da consciência e do amor próprio. Ao aprofundar essa jornada de autoconhecimento, percebemos que cada arquétipo que habita nosso inconsciente é uma faceta de nossa alma, uma camada de significados que carregamos desde nossos primeiros passos na vida. Esses arquétipos, como figuras universais e atemporais, funcionam como espelhos que refletem nossas histórias, nossos desejos e nossas questões mais profundas. Quando compreendemos suas manifestações, podemos usar essa linguagem simbólica para dialogar com nossas emoções mais ocultas, decifrando mensagens que até então pareciam invisíveis ou confusas. É como aprender uma nova língua, uma linguagem que fala diretamente ao coração, conectando-nos à nossa essência mais verdadeira. Entre esses arquétipos, encontramos personagens internos que representam nossas potencialidades e nossas sombras. O herói que busca superar obstáculos, o cuidador que deseja proteger e nutrir, o sábio que anseia por sabedoria, e o rebelde que desafia o status quo. Cada um deles influencia nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa autoestima e nossa maneira de nos perceber no mundo. Quando estabelecemos um diálogo consciente com esses arquétipos, damos espaço para que eles expressem sua verdade, sem julgar ou suprimir partes de nós mesmos, favorecendo uma integração mais harmoniosa de nossas múltiplas dimensões. Ao trazer essa consciência, podemos identificar em nossas vidas padrões repetitivos que muitas vezes são guiados por arquétipos não reconhecidos. Por exemplo, uma pessoa que atua sempre como vítima, reforçando a ideia de que o mundo lhe deve algo, pode estar inconscientemente alinhada com um arquétipo de vítima ou de vítima mestra, refletindo uma história de sofrimento que precisa ser compreendida e transformada. Por outro lado, alguém que assume uma postura de sabotagem constante, evitando o sucesso ou a felicidade, pode estar preso em um arquétipo de sombra do herói, que teme a responsabilidade ou a vulnerabilidade. Reconhecer esses arquétipos em nossas vidas nos fornece um mapa interno, uma bússola que orienta nossos processos de cura e crescimento. A magia do entendimento dos arquétipos está na sua capacidade de revelar que somos mais do que nossos rótulos ou nossas histórias limitantes. Eles nos convidam a transcender os papéis que adotamos como defesa, a olhar para dentro com curiosidade amorosa e a descobrir possibilidades de transformação que até então pareciam inalcançáveis. Quando aprendemos a acolher cada arquétipo, inclusive aqueles que trazem dor, medo ou rejeição, abrimos caminho para uma verdadeira alquimia emocional, uma transformação que nos devolve o poder de criar a nossa narrativa de vida com autenticidade e coragem. Destacar-se na complexidade desses arquétipos também nos ajuda a entender que o crescimento não ocorre de maneira linear ou rápida. Há momentos em que sentimos forte a presença de um arquétipo nobre, que nos inspira a agir com coragem, compaixão e discernimento. Em outros momentos, nossas sombras se manifestam com intensidade, ameaçando-nos aprisionar em emoções negativas ou padrões destrutivos. O importante é perceber que ambos fazem parte da nossa jornada, e que o equilíbrio surge na capacidade de acolher essas forças internas com uma postura de amor, paciência e autocompaixão. Reconhecer esses arquétipos internos também aprofunda nossa conexão com o inconsciente coletivo, que é a fonte de toda a sabedoria ancestral. Eles nos lembram que não estamos isolados em nossas dores ou conquistas, mas que somos partes de uma teia de experiências humanas compartilhadas. Essa conexão nos dá força e esperança, convidando-nos a aprender com os arquétipos de outras culturas, de mitos antigos, de histórias de povos ao redor do mundo. Assim, percebemos que nossas próprias experiências de vida ressoam com arquétipos universais que atravessam o tempo e o espaço, revelando a unidade fundamental que nos une a toda a humanidade. Quando começamos a trabalhar com esses símbolos internos, surge também a oportunidade de ressignificar nossas memórias traumáticas. Cada trauma muitas vezes está ligado a uma narrativa de vulnerabilidade que foi negada ou negada. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma experiência de abandono pode estar inconscientemente associada a um arquétipo de órfão, carregando a dor de se sentir separada e desamparada. O resgate dessa história envolve o reconhecimento de que essa dor faz parte de uma jornada de aprendizado, uma oportunidade de se conectar consigo mesmo de uma maneira mais profunda, acolhendo sua vulnerabilidade como uma ponte para a cura. Dentro desse processo,
A relação com os arquétipos também nos ensina sobre o poder dos rituais internos e simbólicos. Ao criar pequenas cerimônias de conexão, como meditações, escritas reflexivas, ou visualizações guiadas, podemos convidar esses arquétipos a emergir e se manifestar de forma mais consciente. Nesse momento, eles deixam de ser forças invisíveis que atuam de maneira automática para se tornarem aliados ativos na nossa evolução. Essa prática fortalece nossa autonomia emocional e nos ajuda a desenvolver uma relação mais verdadeira com o nosso universo interno. Outra dimensão importante dos arquétipos é o seu papel na construção de nossa identidade. Quando permitimos que esses símbolos internos se expressem livremente, podemos explorar diferentes aspectos do nosso eu, despertar talentos adormecidos e acolher nossas próprias paradoxalidades. Permitimos-nos, assim, uma liberdade de experimentar quem realmente somos, além dos papéis sociais, expectativas externas ou limitações autoimpostas. Essa descoberta de múltiplos eus nos habilita a integrar uma autenticidade mais plena, em que a sombra e a luz convivem em harmonia, refletindo a complexidade e a riqueza de nossa humanidade. Ao olharmos para nossas vidas através da lente dos arquétipos, aprendemos também a cultivar uma postura de observador compassivo, que não julga nem condena, mas que acolhe com compreensão as diversas forças que nos habitam. Essa postura emergente nos capacita a agir com mais sabedoria, a responder às nossas dores com mais cura e a transformar conflitos internos em fontes de luz e clareza. Em cada momento de autoconhecimento, há uma oportunidade de reafirmar a nossa essência, de fortalecer nossos valores e de ressignificar nossas histórias. E assim, ao nos tornarmos conscientes dos arquétipos que moldam nossas vidas, damos um passo decisivo na construção de uma narrativa mais autêntica e alinhada com nossa verdadeira essência. Essa jornada exige coragem para confrontar aquilo que desconhecemos, coragem para aceitar nossas sombras, e uma amorosa disposição para desvendar o potencial adormecido em cada símbolo, em cada imagem interior. Quanto mais aprendemos a dialogar com esses arquétipos, maior é a nossa capacidade de criar uma vida que reflita a nossa maior verdade, uma vida onde a autenticidade, a integridade e o amor próprio são os alicerces de uma existência plena, consciente e transformadora. Ao ampliar ainda mais nossa compreensão sobre os arquétipos, percebemos que cada símbolo interno, cada imagem que surge na nossa mente durante momentos de silêncio ou introspecção, carrega uma mensagem poderosa de transformação e autoconhecimento. Essas imagens são como faróis internos, guiando-nos na escuridão de nossas emoções não esclarecidas, iluminando caminhos que antes pareciam invisíveis ou impossíveis de alcançar. Quando aprendemos a interpretar esses sinais, damos um passo adiante na jornada de autodescoberta, transformando sonhos e símbolos em mapas de evolução pessoal. É nesse diálogo com o inconsciente que encontramos o verdadeiro potencial de cura, pois as imagens que surgem em nossas mentes muitas vezes refletem conflitos reprimidos, desejos ocultos e aspectos de nós que precisamos abraçar com mais compaixão. Imagine, por exemplo, uma pessoa que constantemente sonha com mastros altos que se erguem na natureza, simbolizando força, estabilidade, mas também uma busca por elevação espiritual e emocional. Essas imagens nos indicam que há uma ânsia de se manter firme diante dos desafios, ao mesmo tempo em que há um desejo profundo de transcendência. Quando essa pessoa começa a refletir sobre essas representações, ela descobre que sua sombra pode estar relacionada ao medo de se sentir fraca ou vulnerável, escondida por uma fachada de força superficial. Ao dialogar com esses símbolos internos, ela pode entender que a verdadeira força nasce da conexão com suas emoções mais profundas, do respeito por sua vulnerabilidade, e do reconhecimento de que o crescimento emocional demanda coragem para deixar de lado as máscaras. Assim, todo símbolo se revela uma porta de entrada para o entendimento do seu universo interno, uma chave que abre as portas para novas possibilidades de cura e crescimento. Nessa perspectiva, os rituais internos, as práticas meditativas e os exercícios de visualização tornam-se instrumentos poderosos de conexão com esses arquétipos. Ao criar um espaço sagrado dentro de si, onde se permite ouvir e dialogar com essas figuras internas, transformamos a experiência de autoconhecimento em uma jornada de amor e fidelidade ao próprio âmago. Esses rituais funcionam como convites ao diálogo, onde nossas emoções não mais precisam ser reprimidas, mas acolhidas e compreendidas. Em um momento de silêncio, podemos visualizar uma de nossas figuras arquetipais, seja o guerreiro, o sábio, o amante ou o poeta, e perguntar com sinceridade: o que você tem a me ensinar neste momento? Essa prática,
repassada ao longo do tempo, fortalece nossa capacidade de nos perceber como seres multifacetados, capazes de transitar entre diferentes estados de ser e de refletir sobre nossas próprias complexidades. Ao fazer esse trabalho de resgate dos símbolos internos, também passamos a entender que cada arquétipo representa uma postura de vida, uma atitude frente às dificuldades ou às alegrias. O herói, por exemplo, que busca superar obstáculos, nos revela a força que podemos ativar diante de situações adversas, estimulando o espírito de resiliência e coragem. O cuidador, que acolhe com amor, mostra-nos a importância de cultivar a compaixão e o afeto, tanto para conosco quanto para com os outros. O sábio, que busca a compreensão, faz-nos perceber que a sabedoria verdadeira vem da soma de nossas experiências, das lições aprendidas com nossas próprias dores e vitórias. E o rebelde, que desafia as regras impostas, simboliza nossa capacidade de questionar, inovar e criar novas realidades, rompendo com padrões limitantes e ajudando-nos a encontrar a liberdade genuína. Perceber esses arquétipos ativos em nosso cotidiano é uma forma de desenvolver uma consciência mais profunda de nós mesmos. Quando conseguimos identificar qual figura domina nossos pensamentos ou ações, podemos atuar com intencionalidade, ajustando nossos comportamentos de modo a promover uma harmonia interna mais autêntica. Essa prática de autoobservação, se realizada com amor e paciência, abre espaço para a transformação contínua, pois cada reconhecimento é uma oportunidade de redefinir nosso modo de agir e sentir. Assim, aprendemos a não mais nos fortalecer na repressão ou na negação, mas na aceitação consciente, nutrindo nossos aspectos mais autênticos e integrando-os à nossa narrativa de vida. Nesta jornada, também descobrimos que os arquétipos atuam como ponte entre nossa individualidade e a coletividade. Eles nos conectam com arquétipos universais, que atravessam culturas, tempos e histórias, mostrando-nos que, mesmo em nossas diferenças externas, compartilhamos essências humanas comuns. Essa conexão nos oferece esperança e coragem, sobretudo nos momentos de maior crise emocional. Ao envolver-nos com esses símbolos universais, percebemos que nossas dores são ecos de uma humanidade que luta, que ama, que sofre e que se reinventa continuamente. Esta percepção amplia nossa empatia, fortalece nossa resiliência e nos ajuda a compreender que somos parte de algo maior, uma teia de experiências que molda nossa essência coletiva. Quem trabalha de forma consciente com esses símbolos internos também aprende a ressignificar memórias traumáticas. Cada trauma, por mais dolorido que seja, guarda uma mensagem de aprendizado que, quando escutada com atenção e cuidado, nos libera de cargas desnecessárias. Por exemplo, uma experiência de abandono pode estar associada a um arquétipo de órfão que carrega a dor da separação, mas também há uma oportunidade de cultivar a autossuficiência emocional. Ao revisitarmos essas memórias com um olhar compassivo, podemos transformar a tristeza e o medo em força interior e autovalorização. Essa ressignificação não apaga a dor, mas a transforma em uma ponte de conexão consigo mesmo, acolhendo suas feridas como parte integrante de sua história de crescimento. O trabalho com arquétipos também revela que eles podem ser ativados por meio de símbolos, cores, sons e palavras. Ritualizar esse contato ajuda a consolidar esse processo de integração. Uma meditação focada na visualização de um arquétipo favorito, por exemplo, pode envolver a criação de um altar interno, onde cada elemento simboliza um aspecto da sua essência. A cada passo desse ritual, você reforça seu vínculo com sua alma, fortalecendo sua capacidade de agir com sabedoria e autenticidade. Assim, a troca simbólica potencializa a transformação emocional, libertando-nos de padrões limitantes e abrindo espaço para uma nova narrativa de esperança e auto-amor. Cultivar essa relação consciente com os símbolos internos também amplia a nossa criatividade. Quando nos alinhamos com esses arquétipos, nossas ideias, projetos e sonhos deixam de ser meras possibilidades para se tornarem manifestações concretas de nossa essência. A coragem para criar, para inovar, para expressar aquilo que pulsa dentro de nós surge do reconhecimento de nossos potenciais ocultos, ativados por esses símbolos arquetipais. Dessa forma, abrimos as portas para uma vida mais plena e alinhada com a nossa verdadeira vocação, onde cada ação passa a reverberar o amor próprio e a autenticidade. A compreensão de que nossos arquétipos estão em constante movimento é fundamental nesta caminhada. Não somos apenas um herói ou um sábio fixo, mas uma dança de forças internas que se reconfiguram a cada momento, dependendo do contexto, das emoções e das experiências.
Essa fluidez nos ensina que a evolução humana é um ciclo de fases, de renascimentos, de despedidas e reencontros com aspectos de nós já integrados ou ainda por integrar. Valorizar essa dinâmica nos liberta da ilusão de um eu estanque, reforçando a beleza de uma identidade em contínua transformação, que acolhe suas próprias contradições com amor. Por fim, toda essa jornada de contato consciente com os arquétipos nos convida a uma prática de autoamor e autoempoderamento. À medida que reconhecemos e acolhemos cada símbolo, cada imagem, cada força que habita dentro de nós, fortalecemos nossa capacidade de viver com mais presença e autenticidade. Essa conexão permite que enfrentemos as sombras com coragem, que celebra as luzes com gratidão e que acolhamos nossas imperfeições como partes essenciais do nosso ser. E assim, a arte de dialogar com nossos símbolos internos se revela como uma das mais poderosas ferramentas de cura, nos conduzindo ao centro do nosso ser, onde encontramos a paz, a força e o amor que sempre estiveram ali, esperando para serem reconhecidos e integrados na nossa verdadeira essência. Ao explorar esses símbolos internos, percebemos que cada imagem, cada figura que surge do nosso inconsciente carrega uma mensagem carregada de profunda sabedoria e potencial de transformação. Essas imagens não são meramente reflexos de nossos medos ou desejos ocultos, mas também convites silenciosos para que nos reconectemos com aspectos esquecidos de nossa essência, trazendo à tona uma energia revitalizadora capaz de curar feridas antigas e fortalecer nossa autoconfiança. Quando adentramos nesse universo simbólico com uma mente aberta e um coração receptivo, abrimos as portas para um diálogo interno que rompe com anos de repressão e esquece a beleza de nossas imperfeições, aprendendo a acolhê-las como parte fundamental de quem somos. Imagine-se em um momento de silêncio profundo, onde a mente desacelera e as imagens começam a surgir como flashes de uma memória ancestral. Pode ser uma figura de luz que aparece com uma expressão de serenidade, um animal que simboliza força e coragem, ou uma paisagem que transmite paz e acolhimento. Essas representações, embora muitas vezes pareçam simples ou vagas, possuem um poder imenso de comunicação com o nosso inconsciente e podem atuar como mapas internos que guiam nossa jornada de autoconhecimento. Cada símbolo traz uma mensagem que, quando decifradas com atenção amorosa, revelam aspectos de nossas emoções que ainda precisam de atenção e cura. Iniciar esse trabalho de conexão com os símbolos internos exige uma postura de curiosidade e respeito pela nossa própria história. Ao dedicar momentos diários para essa escuta atenta, podemos criar um espaço sagrado onde as imagens, as lembranças e os sentimentos encontram a oportunidade de se expressar sem julgamentos. Essa prática é como uma meditação ativa, onde cada pensamento ou sensação é uma ponte para descobrir quem realmente somos além das máscaras impostas pela sociedade ou por nossas próprias limitações. Talvez, em uma dessas meditações, você veja uma ponte antiga que liga suas emoções do passado ao presente, simbolizando a conexão entre suas feridas de ontem e sua força de hoje. Ou então, uma chama que arde intensa, representando a luz do seu potencial e o desejo de se transformar. Essas imagens não surgem ao acaso, elas são manifestações de uma parte de você que quer ser vista, reconhecida e integrada. Quando aprendemos a interpretar esses sinais com paciência e compaixão, começamos a diluir as barreiras que criamos entre o consciente e o inconsciente, promovendo uma harmonia profunda que irradia para todas as áreas de nossa vida. A narrativa que construímos a partir desses símbolos internos torna-se, então, uma história de autodescoberta e empoderamento. Cada símbolo trabalhado, cada insight obtido é como uma peça que se encaixa na grande construção do nosso ser autêntico. Dessa forma, passamos a compreender que somos seres de múltiplas camadas, cuja riqueza reside na coexistência de luz e sombra, de força e fragilidade, de esperança e medo. E é justamente nessa coexistência que encontramos a beleza da nossa humanidade, a riqueza da nossa imperfeição e a força que nos impulsiona a seguir adiante mesmo nos momentos mais desafiadores. Entrar em contato com esses símbolos internos também nos ajuda a ressignificar memórias relacionadas a traumas e conflitos. Ao revisitar essas recordações com uma postura amorosa, podemos perceber que elas carregam lições que ainda podem fortalecer nossa essência, transformando dor em sabedoria. Por exemplo, uma lembrança de abandono pode remeter a uma necessidade de aprender a confiar em si mesmo, a fortalecer sua autonomia emocional e a construir relações baseadas na autenticidade. Assim, cada símbolo que surge na nossa mente funciona como uma chave que desbloqueia portas até então seladas pelo medo ou pela vergonha, revelando um potencial de crescimento e de cura que jaz latente dentro de nós. Para aprofundar essa conexão,
Podemos utilizar recursos simbólicos como cores, sons, aromas e gestos que atuam como ponte entre o mundo interno e o externo. Criar um altar interno onde colocamos objetos que representam as nossas forças, nossos sonhos e nossas inspirações é uma maneira de reforçar esse diálogo interior. Ao acender uma vela, por exemplo, evocamos a chama da esperança e da transformação. Ao segurar uma pedra, reforçamos nossa estabilidade e resistência. Ao escutar uma música que nos toca profundamente, ativamos emoções que nos conectam com nossas raízes mais profundas. Rituais simples, como escrever uma carta para uma parte de si mesmo que está ferida, ou visualizar uma cena que simbolize a libertação de uma antiga resistência, também fortalecem essa conexão com os símbolos internos. Essas práticas criam um espaço de acolhimento, onde a alma se sente segura para explorar suas camadas mais profundas. Com o tempo, esses rituais se tornam uma fonte contínua de inspiração e autoconhecimento, promovendo uma transformação gradual que se traduz em maior paz, amor próprio e clareza de propósito. Ao trabalhar com esses símbolos simbólicos, descobrimos também que cada expressão interna é um convite à criatividade. Pintar, escrever, dançar ou criar poesias baseadas nas imagens que emergem do nosso inconsciente permite uma liberação emocional e uma expressão genuína de nossas verdades mais íntimas. Essa arte de transformar símbolos em expressão nos habilita a ocupar um papel ativo na nossa própria evolução, passando de espectadores passivos de nossas dores para autores conscientes de nossas histórias de cura. Outro aspecto fundamental dessa jornada é a compreensão de que esses símbolos estão em constante movimento, refletindo as fases e os ciclos naturais de nossa vida emocional. Assim como a natureza passa por estações de inverno, primavera, verão e outono, nossas emoções também precisam de tempo, espaço e renovação. Às vezes, um símbolo que antes representava esperança pode se transformar em uma sombra que exige cuidados especiais. Nesses momentos, é importante acolher essa mudança sem julgamento, compreendendo que a vida é um fluxo de renascimentos e despedidas, onde cada fase traz o seu aprendizado. Perceber essa dinâmica nos liberta da ilusão de que precisamos controlar tudo ou permanecer sempre na mesma estabilidade. A verdadeira sabedoria está em aceitar a fluidez da nossa alma, permitindo que ela dance ao ritmo de suas próprias melodias internas. Quando abraçamos essa impermanência com amor, temos a oportunidade de descobrir que cada transformação nos eleva para níveis mais altos de autenticidade e autoaceitação. Assim, nossos símbolos internos tornam-se parceiros nesse movimento contínuo, guiando-nos com sua linguagem simbólica rumo a uma versão mais plena de nós mesmos. Fortalecer essa relação de diálogo e reverência com nossos símbolos internos também nos ensina o valor do silêncio e da contemplação. Reservar momentos de introspecção, longe do ruído do mundo exterior, permite que as imagens e emoções emerjam com maior clareza. Nesse espaço sagrado, podemos conversar com nossos arquétipos, nossos guardiões e nossas sombras, aprendendo suas lições com paciência e compaixão. Ao escutar com atenção essas mensagens, elevamos nossa consciência e adquirimos uma perspectiva mais amorosa sobre nossas limitações e potencialidades. A cada descoberta, concretizamos a compreensão de que somos seres de histórias entrelaçadas, carregando memórias ancestrais e experiências pessoais que moldam nossa expressão única. Reconhecer esses símbolos nos dá força para ressignificar nossas dores e para celebrar nossas conquistas, pois cada passo nessa jornada é uma prova de nossa coragem de ser autênticos, de fortalecer nossa autoconfiança e de nos conectar com nossos valores mais profundos. Na medida em que nos aprofundamos nesse universo de imagens e símbolos, percebemos que eles também nos convidam a uma prática diária de gratidão. Agradecer por cada insight, por cada símbolo que surge, por cada emoção que se revela, amplia nossa capacidade de acolhimento e de amor incondicional. Essa gratidão torna-se a energia que alimenta nossa alma, fortalecendo nossa resiliência e iluminando o caminho dos nossos sonhos mais genuínos. Por fim, compreender que nossos símbolos internos refletem nossa totalidade, nossa luz, nossas sombras, nossos desejos e nossas dúvidas, é um passo decisivo na libertação das amarras que nos impedem de viver com autenticidade. Essa conexão íntima com o universo simbólico é uma fonte inesgotável de cura, criatividade e auto-amor, uma ponte para o nosso verdadeiro eu. E, ao caminharmos por essa estrada, aprendemos que cada símbolo é uma semente de potencialidades que, ao ser cultivada com amor e atenção, floresce em realizações profundas, transformando nossa vida em uma obra de arte viva, feita de luz, coragem e esperança.
E ao adentrar nessa dimensão interior onde símbolos e arquétipos se revelam, somos convidados a um mergulho profundo na essência de quem realmente somos, além das máscaras e histórias que carregamos ao longo da vida. Cada imagem que surge na nossa mente, cada símbolo que resiste ao esquecimento, é como uma porta entreaberta rumo ao nosso mundo mais genuíno, onde nossas emoções, desejos e feridas mais autênticas aguardam por reconhecimento e cura. É nesse espaço sagrado de conexão com o inconsciente que descobrimos que a transformação não é um ato de esforço forçado, mas uma dança delicada entre o reconhecer e o libertar, entre o acolher e o deixar ir inermente. Podemos visualizar essas imagens como luzes dançantes, moldadas por nossos sonhos e nossas dores, refletindo as nuances mais complexas do nosso ser. Imagine uma criancinha escondida sob uma árvore antiga, silenciosa, com um olhar de esperança e medo ao mesmo tempo. Essa criança representa uma parte nossa que precisa de atenção, carinho e validação. Ao nos conectarmos com ela, podemos sentir uma onda de empatia e compaixão que suaviza as arestas de nossas feridas emocionais, curando antigas perdas, acolhendo as inseguranças e resgatando a espontaneidade de nossa alma. Cada símbolo traz uma mensagem única, uma oportunidade de diálogo silencioso com o que existe além das palavras. Pode ser uma figura de luz que surge ao nosso lado em momentos de dúvida, como um guardião invisível que nos lembra de nossa força interior. Ou uma paisagem vasta e calma, que transmite paz e acolhimento, convidando-nos a relaxar e confiar no fluxo natural da vida. Essas imagens, embora às vezes surjam em sonhos ou nas meditações, também vivenciam-se nos momentos cotidianos. Nas pequenas sincronicidades que parecem colocar a chave certa na fechadura do entendimento interior. Conectar-se com os símbolos internos exige de nós uma postura de humildade e de abertura. Não se trata de tentar controlar ou interpretar de forma racional, mas de permitir que esses sinais internos nos guiem com delicadeza e amor. Ao criar um espaço de escuta interna, podemos estabelecer diálogos com esses aspectos de nós mesmos que insistem em nos chamar a atenção. Talvez uma figura ancestral, um animal sagrado ou uma entidade simbólica se manifeste para nos mostrar algo que está adormecido ou esquecido. Cada encontro é uma oportunidade de ampliar a nossa compreensão, de reforçar nossa confiança na jornada de autoconhecimento. Na prática, podemos cultivar esses encontros por meio de rituais simples, escrever uma carta para uma parte de nós que se sente ferida, meditar focando em uma imagem que surge espontaneamente, ou criar um altar interno com objetos que representam nossas forças e vulnerabilidades. Essas ações reforçam o vínculo com nossos símbolos internos, tornando-os aliados de nossa transformação. À medida que nutrimos essa relação de respeito e curiosidade, passamos a perceber que o poder dos símbolos reside em sua capacidade de abrir portas que estavam fechadas para nossa compreensão consciente. Ao transformar esses símbolos em linguagem criativa, damos espaço à nossa voz verdadeira. Pintar uma cena que nos tocou profundamente, escrever uma poesia inspirada por uma imagem interior, ou cantar uma melodia que evoque emoções profundas tornam-se formas de expressão que unem o mundo interno ao externo. Essa arte de simbolizar e criar reforça nossa autonomia emocional, fortalecendo a coragem de sermos vulneráveis e autênticos. Nesse processo, descobrimos que somos criadores de nossa própria narrativa, capazes de reescrever histórias de dor e limitação em trajetórias de esperança, amor próprio e liberdade. Estar atento às mudanças no movimento desses símbolos também nos ensina sobre o fluxo natural das nossas emoções. Assim como as estações da natureza, nossas imagens internas evoluem, se transformam e nos revelam novas facetas de nossa alma. Uma figura de força que antes nos enchia de coragem pode, em outro momento, representar uma oportunidade de nos libertar de uma rigidez excessiva, acolhendo a fluidez de nossas emoções. Essa compreensão nos ajuda a desenvolver uma aceitação amorosa de nossa própria impermanência, celebrando cada fase como uma chance de aprofundar nossa autocompaixão. Encarar essa impermanência com amor e respeito nos permite aprender com cada ciclo, reconhecendo que nossas experiências passadas, mesmo as mais doloridas, são partes essenciais de uma narrativa mais ampla de crescimento e evolução. As lágrimas podem se tornar sementes de compaixão, os medos, plataformas de coragem, e as derrotas, degraus de uma autêntica sabedoria. Assim, cada símbolo que surge em nossa jornada é uma expressão da nossa complexidade, uma ponte que conecta nossas vulnerabilidades às nossas forças mais sublimes. Num movimento harmonioso,
Podemos perceber que trabalhar com esses símbolos nos ajuda também a desenvolver uma escuta mais amorosa do outro, reconhecendo nele aquilo que reflete o nosso mundo interno. Essa percepção amplia a nossa empatia, nos convida à compreensão profunda das dores e alegrias alheias, e fortalece o nosso compromisso com a cura coletiva. Ao honrar nossos símbolos e os de nosso semelhante, fortalecemos uma rede de compaixão que irradia luz e esperança e que sustenta nossa caminhada rumo à integração total de nós mesmos. Em cada encontro simbólico, encontramos também uma oportunidade de ressignificar memórias traumáticas que insistem em ecoar de maneira disfarçada na nossa vida adulta. Essa ressignificação é como um ritual interno, um ato de amor e coragem que transforma feridas em fontes de força. Quando revisitamos esses momentos com uma postura gentil, podemos perceber que a dor carregava o potencial de nos ensinar algo precioso, sobre limites, limites que podemos expandir, e sobre o amor que precisa ser acolhido para poder florescer. Para isso, podemos criar rituais de conexão com nossas memórias mais profundas, como acender uma vela e visualizar a luz alcançando cada canto escuro de nossa alma, ou escutar uma música que evoque emoções ancestrais, ativando nossa memória celular de força e resistência. Cada pequeno gesto simboliza o nosso compromisso de transformar o sofrimento em sabedoria, reforçando que somos capazes de curar com amor e atenção. Esses símbolos também nos convidam a explorar nossos sonhos noturnos, onde imagens carregadas de significado aparecem de forma espontânea. Ao lembrar, registrar e refletir sobre esses sonhos, damos passos concretos na decodificação do nosso mundo interno, acessando uma fonte de intuições que muitas vezes é mais clara na tranquilidade da noite do que no barulho do dia. Assim, aprendemos a confiar na sabedoria de nossas imagens e a usar esses insights como mapas de um caminho de cura e autodescoberta. Aliás, a utilização de recursos simbólicos na rotina diária amplia nossa conexão com o inconsciente. Manter um diário de sonhos, criar mosaicos de imagens, ou montar um altar de símbolos pessoais ajuda a fortalecer o relacionamento com esses aspectos invisíveis de nós mesmos. Quanto mais cultivamos essa atenção amorosa, mais fortalecemos nossa capacidade de interpretar os sinais que o universo nos envia, reconhecendo que cada símbolo é uma mensagem de esperança, de cura ou de renovação. Ao abandonar a busca por respostas prontas e passarmos a escutar com o coração aberto, percebemos que as imagens internas deixam de ser enigmas ou ameaças, tornando-se companheiras fiéis na nossa jornada de autenticidade. Cada símbolo guardado com respeito e carinho torna-se uma peça de um quebra-cabeça maior, uma parte de um universo interno que revela nossa verdadeira essência em constante movimento. Assim, entendemos que a arte de dialogar com nossos símbolos internos não é uma tarefa pontual, mas uma prática diária de amor, cuidado e autocura. Essa prática nos prepara para enfrentar as tempestades com mais leveza e coragem, sabendo que dentro de nós há um oceano de potencial infinito, pronto para ser explorado. E, ao nutrir essa relação com nossos arquétipos e imagens, estamos também nutrindo a nossa alma, fortalecendo a luz que resiste às sombras, e criando uma vida onde a autenticidade e o amor próprio se tornam os pilares de uma existência plenamente vivida. Se você chegou até aqui, comente, **liberdade**. Porque talvez seja isso que buscamos na jornada mais profunda, libertar-nos das amarras que criamos, abraçar nossas sombras e curar a criança ferida que ainda habita em nós. Pense, qual parte de você ainda precisa ser acolhida? Quais histórias antigas ainda ecoam dentro do seu silêncio? Nesse exato momento, você tem a chance de escolher o caminho do despertar, de transformar dor em força e sombra em luz. A verdadeira liberdade vem quando nos permitimos olhar para dentro, com coragem infinita, e descobrir que, por trás das feridas, está o potencial de uma alma autêntica, resistente e inteira. Então, não tema o escuro, pois é nele que a alma encontra seu brilho mais profundo. E lembre-se, o maior ato de coragem é, muitas vezes, apenas estar presente consigo mesmo.